Oi, gente, bom dia! Vamos continuar com as nossas aulas sobre plantas. Hoje a nossa aula vai ser sobre polinização. Polinização, galera, na realidade é um processo, tá? É um processo relacionado com a reprodução, né, que garante, no caso, a reprodução das plantas. Então, é um processo extremamente importante para o reino vegetal, para os representantes do reino vegetal. Esse processo de polinização, só para nós relembrarmos alguns conceitos anteriores, é um processo, é uma relação, é um exemplo de uma relação ecológica do tipo mutualística, né, em que ambos os interagentes, eles se beneficiam dessa interação. E como que, no caso, as abelhas, eu vou pegar o exemplo aqui das abelhas e das plantas, elas se beneficiam dessa interação? Os polinizadores, no geral, né, não só as abelhas, porque nós temos um leque, um rol de polinizadores muito grande. Esses polinizadores, eles se beneficiam dessa relação mutualística com as plantas porque eles ganham, né, eles são beneficiados com recursos, alimento principalmente, né? O pólen, o néctar, o óleo, no caso das espécies que utilizam esse recurso. Já as plantas têm o seu sucesso reprodutivo, a sua reprodução garantida por esse processo de polinização. A polinização, ela nada mais é do que a transferência do grão de pólen de uma planta para outra planta, que é o que nós chamamos de polinização cruzada, que é o que a abelhinha está fazendo aqui. Essa abelhinha, ela visita essa planta para buscar o alimento dela, para a manutenção da colmeia, né, da colônia, da espécie. Em contrapartida, aqui a gente observa que ela está toda sujinha de grão de pólen. Esse grão de pólen dessa planta, ela quando vai procurar recurso em outra planta, ela transfere o grão de pólen dessa para outra planta, né, para outra flor. E isso garante a polinização cruzada, isso garante a reprodução. Existem tipos de polinização. Essas que dependem dos polinizadores, né? Nós chamamos de polinização cruzada, mas existem algumas espécies de plantas que se autopolinizam, tá? É o exemplo da ervilha utilizada por Mendel. Mendel, ele autopolinizava as flores, ele pegava o pólen dessa flor, né? E fecundava essa flor com o próprio pólen dela. E assim ela conseguia gerar novas flores e frutos, no caso as ervilhas, né? Então é um exemplo, são exemplos de polinização. Polinização cruzada, quando tem o grão de pólen de uma flor que fecunda a hoosfera de outra flor, e as autopolinizações, quando essa fecundação ela é realizada pelo grão de pólen da mesma flor, ok? Então aqui nós temos alguns conceitos gerais. Só para nós relembrarmos esses conceitos de cálice, que é o conjunto de sépalas, aqui ó, as sépalas. Corola, que é o conjunto de pétalas, que são estruturas que servem para atrair esses polinizadores. O androceu, que é o conjunto de estames, né? Representando, então, caracterizando o sistema reprodutivo masculino, e o gineceu, que é o conjunto de carpelos aqui, ó, que tem o ovário, o óvulo e o estigma, que representam, são exemplos de sistema reprodutivo feminino dessa flor, tá? Então, por que visitar as flores? Por que as espécies, né, animais, desde insetos até os mamíferos, visitam flores? Primeiro, porque eles são atraídos por essas flores, né? Então, nós temos aqui, ó, vários exemplos, né? Então, eles são atraídos por essas flores para buscar recurso. Nessa busca de recursos, eles realizam o processo de polinização. E quais são esses recursos? São recursos nutritivos e recursos não nutritivos. Recursos nutritivos são aqueles que servem como alimento diretamente. Pólen e néctar. Pólen é fonte de proteína e néctar é fonte de açúcar, então é energia, tá? Já os recursos não nutritivos, como o óleo, substâncias odoríferas, né, que são os odores, os cheiros e as resinas, eles servem para outras funções
para esses polinizadores. No caso das abelhas, por exemplo, construção de ninhos, atração, o cheiro, né, o odor serve para atração, atrair o parceiro sexual para copular e se reproduzir. A resina também serve para construção de ninhos, para impermeabilização desse ninho, tá? Então, como recursos, nós temos duas classes de recursos, né? Os recursos nutritivos, que são aqueles recursos como o pólen, que é fonte de proteínas, ou como o néctar, que são fontes de carboidratos, né, de açúcares, é uma fonte energética para esses polinizadores. Então, eles são chamados de recursos nutritivos, tá? Já os recursos não nutritivos são os óleos, né, que podem ser utilizados na construção de ninhos, as resinas também, que servem para essa construção dos ninhos, impermeabilização deles, ou os odores que servem para atração, que a gente chama de comunicação química, certo? Então, as plantas, elas atraem esses polinizadores a partir de várias características. Por exemplo, o tamanho da flor, a simetria dessa flor, né, a estrutura dela, as cores principalmente, perfume, guias de nectários, órgãos secretores, não, tudo isso são recursos atrativos. Eles foram adaptações, né? São adaptações relacionadas à atração desse polinizador, tá? Quais são essas características e quem são esses polinizadores associados, por exemplo, a essas atrações? Por exemplo, uma atração visual é aquela em que a correspondência entre a cor e certos tipos de polinizadores. Por exemplo, os pássaros. Os pássaros, eles vão distinguir cores em comprimentos de ondas avermelhados, ou seja, eles são atraídos por flores vermelhas. Então, os beija-flores, por exemplo, eles são atraídos pela coloração vermelha das flores, tá? Então, é um tipo de atração. Outro exemplo, as abelhas, por exemplo, ó, as abelhas, elas são muito atraídas por flores amareladas, por flores de uma tonalidade roxa. Já as flores vermelhas são inconspícuas para essas abelhas, ou seja, o comprimento de onda, que é de onda mesmo, de cor, né? Que essas abelhas visualizam, o vermelho a abelha não enxerga, vamos dizer assim. Tá? Então, são alguns exemplos. Outra forma de atração visual é o formato dessa flor, tá? Então, a forma e o tamanho dessa flor também é uma atração visual. Já as olfativas são essas flores que emitem um perfume adocicado, assim, um perfume mais forte, que também serve como atrativo para esses polinizadores. E aí nós temos que esse processo de polinização, ele é fruto de uma coevolução. O que significa isso? Nós temos as relações aqui ecológicas, né? Parasitismo, predação, herbivoria, competição, parasitismo, e nós temos o mutualismo aqui. Esse mutualismo é quando ambos os interagentes eles ganham com essa interação, que é o caso da polinização. Em outras palavras, o processo de coevolução são adaptações mútuas que as flores desenvolveram ao longo do processo evolutivo para atrair esses polinizadores, como todas essas que eu já mostrei, tamanho, cor, forma, recursos, e adaptações que os polinizadores desenvolveram ao longo do processo evolutivo para polinizar essas flores, tá? Então, o que é essa polinização? Nós temos polinizações bióticas, que são aquelas relacionadas ou realizadas por esses animais, e nós temos polinizações abióticas, que são polinizações produtos ou realizadas por fatores abióticos, como o vento, como a água, ok? E nós temos aqui, ó, as polinizações, autopolinizações e as polinizações cruzadas, como eu já expliquei para vocês. Dentro desses tipos de polinização, um exemplo de polinização abiótica é chamada de anemofilia. É uma polinização realizada pelo vento.
Quem que é polinizado pelo vento? Quais as características das plantas que são polinizadas dessa maneira? Primeiro, elas têm como característica muito pólen, né? Geralmente as gramíneas, capim, que é da família das gramíneáceas. Eles são polinizados pelo vento, tem muito grão de pólen. Esse grão de pólen ele é mais seco, mais purulento, então quando bate o vento, já leva esse grão de pólen a longas distâncias e aí garante a polinização de outras espécies, tá? Aí aqui nós temos um exemplo, ó, desses grãos de pólen aqui, ó, formando essa nuvem mesmo de grãos. E então, não precisa, no caso, como é polinizada pelo vento ou as que são polinizadas pela água, não precisam ter grandes atrativos florais. É porque ela não precisa atrair ninguém, né? Já aqueles polinizados por animais, que são as polinizações bióticas, aí sim precisam ter uma riqueza de recursos maiores. Nós temos exemplo aqui, a cantarofilia, certo? Então, a cantarofilia aqui, ó, as plantas têm que ter uma ântese diurna, ou seja, tem que abrir as flores durante o dia, tem que ter um odor forte, cores mais claras, muito néctar, muito pólen. A miofilia, que é polinizada por moscas. Aí, geralmente essas plantas, elas têm um odor mais forte, um odor mais fétido, certo? E são flores bem pequenas, uma vez que esses polinizadores também são bem pequenos, tá? Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó, de plantas polinizadas por moscas. Então, tem alguns exemplos dessas flores que elas produzem um odor muito semelhante a matéria orgânica em decomposição, a carne apodrecida, por exemplo, tá? Então, que é o que atrai essas moscas. A psicofilia, que é o tipo de polinização realizada por borboletas, né? Então aqui, como a borboleta é um inseto de língua longa, precisa ter uma quantidade de néctar muito grande, né? Geralmente uma coloração avermelhada. A esfingofilia, que é a polinização realizada por mariposas, flores que se abrem à noite, uma vez que essas espécies elas têm uma atividade de forrageio, né, de busca de alimentos, sair para buscar alimento à noite. E a melitofilia, que é o exemplo de polinização pelas abelhas, que é dentre todos os processos de polinização o mais eficiente, certo? Cerca de 80 a 90% das espécies de plantas existentes no mundo são polinizadas por abelhas, tá? E nós temos vertebrados também que polinizam, né? As aves, né? Ornitofilia, os morcegos, né? Que é exemplo de quiropterofilia, tá? Então, existem uma gama muito grande de polinizadores e por isso que garantiu as angiospermas a conquista, né? E essa eficiência no ambiente terrestre, tá ok? Então, essa era a nossa aula sobre polinização. Até a próxima aula. Tchau!